A história começa com uma voz dizendo que o reino de Kangmeng é onde os 4 imortais estabeleceram sua seita. Nenhum discípulo jamais alcançou o 9º degrau da escada do céu de Jade, muito menos passou pelas 9 matrizes de destruição do céu criadas pela Imperatriz Lian. Naquele dia, a história será reescrita. Uma pessoa desconhecida aparece, e o sistema afirma que ele precisa gastar 20.000 pontos de raiva para quebrar a formação. Ao aceitar, um enorme círculo mágico aparece e o encantamento se quebra. A luz envolve o corpo do menino, que sai da ilha e cai. Ele se pergunta se passou no teste dos 4 imortais. Logo depois, uma voz desconhecida pergunta como ele conseguiu passar no teste. Confuso, o garoto encara uma garota, se perguntando se ela poderia ser uma futura mestre. A garota pergunta como, com seu atual nível de refinamento corporal, ele subiu a escada de Jade Tianxi e passou pelas 9 matrizes de destruição do céu criadas por sua irmã. O protagonista levanta-se e pergunta se ela viu isso. O sistema alerta-o para ter cuidado com suas palavras. A garota então especula se a escada e formação foram negligenciadas por muito tempo. Nervoso, o menino a observa enquanto ela diz que vai se reportar às suas 3 irmãs mais velhas. Nesse momento, um pobre e terrível fogo apareceu e a garota entrou nele. Nessa situação, nosso herói se perguntou como ele explicaria, porque o futuro mestre realmente queria saber como ele quebrou a formação. Então, o sistema o informou que era uma fonte sagrada antiga condensada da essência da lua congelada e que demorou 10 anos para obter uma única gota que poderia fortalecer e preservar a vitalidade. Observando-o, o garoto ficou impressionado e disse que era um tesouro. Logo depois, ele tirou as roupas e começou a mergulhar no lago. Uma cena então cortou a garota antes de uma mulher chamar o sapato se ela já tivesse conhecido o discípulo. Ela respondeu que tinha, porque ele era muito bonito. Outra garota disse que geralmente disse essas coisas tão diretamente e perguntou por que gagueava tão. Enquanto isso, outra garota observa silenciosamente, comentando sobre a estranheza do rapaz. Ele é apenas o primeiro estágio do refinamento corporal. Subiu a escada do céu de Jade e quebrou inexplicavelmente a matriz de destruição das 9 tribulações celestiais. Perguntando se isso era realmente possível, a outra garota disse que se o morcego fosse o caso, seu discípulo deve ser 1 em 1.000.000 e ter uma sorte muito incomum. Outra garota diz que suspeita que a matriz de aniquilação da tribulação de 9 céus seja trapaça ou erro porque ela não havia sido usada há muito tempo. Outros afirmam que a matriz de aniquilação da tribulação dos 9 céus não comete erros. No entanto, outra garota respondeu que ela só queria dizer que o garoto era muito anormal. Outro respondeu que desde que ele passou no teste, ele ainda era seu discípulo. Pouco depois, outra mulher disse que mal podia esperar para conhecer esse cara. Mais tarde, ela retorna ao lugar, procurando pelo jovem, que está submerso no lago. Ele se levanta. Vejo você. Vendo isso, se tornou muito irritado. Nosso herói está satisfeito com a volta dela e menciona outros mestres presentes. Furiosa, Shio pergunta como ele se atreve a tomar banho na piscina de compensação imortal. Observando as garotas, ele tem uma ideia. Com uma toalha, ele pergunta por que não deveria tomar banho. A observação irrita intensamente. O sistema felicita o garoto por ganhar 9.000 pontos de raiva da deusa da espada de 9 folhas. Ao mesmo tempo, devido a seu comportamento desvergonhado, o sistema lhe concedeu a técnica de destruição divina, que é uma defesa de lâmina com mãos de escalhas, que pode bloquear completamente qualquer ataque, com um tempo de resfriamento de 7 horas. No entanto, nosso herói não parece muito satisfeito com essa habilidade, dizendo que ele está na frente das 4 fadas de Kangming, por isso precisa de algo mais impressionante. Mas o sistema pediu que ele não subestimasse seu julgamento. Shu, muito irritado, perguntou por que ele murmurou, e disse que você deveria deixar a piscina imediatamente. Nosso garoto respondeu que ele iria sair imediatamente. Enquanto isso, as outras 2 garotas pareceram muito surpresas, comentando que a peça não era tão pequena. Os sapatos aparentemente envergonhados perguntaram quem lhe disse para se levantar e vestir suas roupas imediatamente, mas o protagonista respondeu que ela lhe ordenaria fazer isso. Logo depois, ela ficou extremamente irritada, dizendo que não havia como ela ter um aluno como ele. Então ela começou a tirar uma espada do portal, iniciando algum tipo de encantamento. Nosso herói, observando isso, ficou surpreso com esse poder porque essa espada era extremamente poderosa. O garoto pensou que esperava que essa habilidade fosse real, e naquele momento, usou a habilidade que o sistema lhe deu. Há um ataque acabando atingir o protagonista, e a garota parecia estar completamente descrenciada porque nosso herói conseguiu se defender contra esse ataque. No mesmo momento, outro apareceu e pediu-lhes que retrocedessem um passo. Ao mesmo tempo, o garoto comentou que estava próximo porque ele quase foi queimado. Sapato, incrédulo, pergunta como alguém na primeira etapa do refinamento do corpo bloqueou sua lâmina. Logo depois,
O líder ordenou a interrupção do ataque, e a lâmina voltou para ela. O protagonista caiu na água. Pouco depois, o líder repreendeu a menina por desobedecer e mandou reescrever o sutra 500 vezes. Ela, triste, disse que faria isso de qualquer maneira. O sistema apareceu para o garoto, dizendo que a Imperatriz Yuan estava furiosa e ativaria uma recompensa épica. Ele recuperou a habilidade Corpo Divino Cancun, aumentando em 100 vezes a velocidade de compressão e cultivo. Nosso herói não é incrível, perguntando se isso é possível. Então o líder disse que, a partir daquele momento, o garoto será seu discípulo direto e o futuro mestre da cidade sagrada de Kangming. Por esse motivo, ela fará um anúncio diante de toda a seita. Por causa disso, ele deveria voltar ao salão divino de Kangming com eles. Logo depois, outra garota se aproximou do protagonista e disse que no futuro ela o ensinaria bem e o treinaria da maneira certa. Outro mestre diz que ela prepararia tudo o necessário para seus estudos, e ao mesmo tempo, ela questiona por que ele está lá de pé, dizendo que você deve se apressar. O garoto está muito feliz e disse que já estava indo. Então a cena foi cortada para o pavilhão humano, o local onde os convidados foram recebidos no templo de Kangming. Yuan disse que antes da cerimônia formal, Shu instruiria a menina muito insatisfeita, perguntando por que ela deveria ser ela, porque ela não era muito boa em ensinar as pessoas. Yuan disse que precisava ser aprimorada um do outro, porque os dois não se conviam, e por isso, ela deveria se familiarizar com o templo de Kaiming. Não há outra opção, acabando aceitando o que seu líder disse. Ela se levantou e pediu ao protagonista para ir rapidamente. Chi se levantou e acabou fazendo o que a garota pediu enquanto eles andavam. Nosso herói acha que isso é muito bom porque essa garota ficou facilmente estressada. Enquanto isso, outro mestre observou algo, dizendo que Xiu tem uma natureza direta e simples, por isso ela não é competitiva de seu pequeno discípulo. Yuan diz que o templo divino Kaiming tem sido muito tranquilo nos últimos anos, e que esta foi uma oportunidade de injetar alguma vitalidade em sua rotina. Ouviu o que seu líder disse, o outro mestre concordou, dizendo que parecia uma coisa boa. Outra garota diz que seu pequeno discípulo tem muitos segredos e que a vida no futuro será muito interessante, e por isso, ela estava muito ansiosa por isso. Pouco depois, a cena corta para outro local, e os protagonistas parecem estar fazendo às meninas várias perguntas sobre o templo e várias histórias. Esso apresentou vários locais ao menino, incluindo o pavilhão Xiangyan, onde os livros eram guardados. Ela achava que ele estava quase terminando de ler todos os livros na biblioteca, então era um bom momento para ver novos clássicos. Depois que ele perguntou a Xiu se ele poderia entrar naquele momento, Xiu respondeu que ele poderia entrar, mas apenas depois que ele viu o lugar inteiro, porque ela ainda tem deveres a cumprir e não teve tempo para esperar por ele. Quando Xiu estava apresentando, ela parecia estar perdida e pensando em algo. Mudando do assunto, Xiu diz que sua irmã disse que ele era filho do destino, então ela não acreditava completamente nisso. Naquele momento, o sistema aparece, dizendo que estava a mantê-lo de olho para que ele não deveria dizer nada estúpido. Logo depois, ela questionou se o foco não deveria ser em visitar o templo. A garota respondeu que sim, mas só fazia essa tour com discípulos diretos, então se ele usasse truques para passar na avaliação, teria que enfrentar as consequências e suportar seus ataques, pois ela estava no reino de Deus refinado, 6 reinos e 54 etapas acima dele. Ela suspeitava que ele usasse truques para bloquear seu ataque sem armas, mas ainda não tinha provas. Axio sorriu e disse que tinha tempo para verificar, pois queria ver quanto tempo a sorte duraria. Ela, por sua vez, disse que as mulheres que ficam com raiva geralmente entram na menopausa mais cedo. É assim que pergunta o que era, e Chai respondeu que era uma condição em que as mulheres que sofrem dessa doença se sentem deprimidas, com raiva crescente e noites sem sono, onde poderiam acabar com uma barba e um peito abaixado. Ele disse que a peça dela não era tão grande e acrescentou seu humor a ela, e temia que ela fosse difícil encontrar um marido. Ouviu o que nosso herói disse. A garota ficou extremamente irritada e disse que o dia em que ela encolheu será o dia em que o protagonista ficou mais curto. Shihad, desesperado, disse que não deveria esquecer as instruções do mestre e deveria ter cuidado para não ficar com raiva novamente. Não há outra escolha. Ezo acabou aceitando, dizendo que não demoraria muito para aprender a se conter como a irmã mais velha. Nessa situação, ela acha que a garota estava realmente preocupada com o tamanho disso, por isso ele atingiu o objetivo. Logo depois, Chad ligou para a garota novamente, dizendo que não importa se ela era pequena porque sua parte inferior tinha 2. Mais uma vez, Ezio ficou extremamente irritado com isso, colocando a espada de um motorista novamente, dizendo que ninguém poderia pará-la agora. Então, o tempo passa, e ela parece segurar uma corte e achar que era ótimo.
Logo depois, ele começou a preparar uma refeição, e disse que ele era o melhor em fazer isso. Então ele pegou os pratos e disse que o jantar estava servido. Começou a distribuí-los ao mestre e pediu que todos tentassem. Todos eles observaram isso e parecia surpreso, porque a aparência da comida era muito boa. Outro mestre pergunta o que era essa luz de antes, mas o protagonista pediu que eles apenas provassem primeiro, porque ele queria resolver o assunto com antecedência. Afinal, o mestre acabou provando sua comida e ficou muito surpreso com o sabor. Ewan disse que não era mal. Ela não provou algo assim há muito tempo. Outro mestre disse que a sensação era como se uma fênix tivesse renascido das cinzas. Os demais também gostaram. Ewan perguntou onde ele aprendeu a cozinhar e a garota disse que era amor. Outro mestre se aproximou satisfeito. Shio foi convidada a comer rapidamente para depois voltar a praticar. O tempo passa e ela pensa que irritar ou provocar outros poderia lhe dar pontos, mas não podia se irritar ou perderia muitos. Ele queria saber para que serviam esses pontos e quando as funções bloqueadas seriam liberadas. O sistema informou que um item foi desbloqueado na loja. Nosso herói ficou surpreso ao saber que podia comprar itens do sistema, como uma loja virtual. O sistema perguntou o que ele queria fazer. Açúcar disse que precisava de 7 etapas e estava curioso sobre o que era mais poderoso, tecnologia ou técnicas imortais. O sistema explicou que tinha um sistema de negociação com itens correspondentes e consumo de pontos. Comparou o poder de uma bomba atômica e o quarto mestre, mas informou que o banco de dados falta dados suficientes. A protagonista deveria tentar novamente no futuro. Ela apareceu no local e ficou surpresa ao ver a garota lá. Ewan lhe entregou um talismã como prova de que se tornou discípulo direto, protegido em momentos críticos. Ela se sentiu aliviada, recordando que já vira todas as bobagens. Chai agradeceu e Ewan questionou o poder da bomba atômica. Quando surgisse a chance, ela deveria mostrar a ele. Ele deveria descansar, pois havia muitas coisas a fazer. Ewan desapareceu. Chai começou a lembrar das instruções do Ewan, esperando que não fosse o que ele pensava. A cena então corta para o protagonista em outro lugar. Ele perguntou o nome da biblioteca mencionada anteriormente. Aproximando-se do lugar, ela disse que ele queria visitar esse local há muito tempo. Nesse momento, ele abriu a porta e ficou surpreso com o que viu, porque alguma história estava acima dele. Logo depois, ele puxou o garoto para dentro. Então, revelou-se que seu mestre estava lá. Ela disse que ele devia precisar de algo. Olhando, viu seu segundo mestre, que passou a observar o protagonista. Ela achou que ele parecia decepcionado. Tímido, ele só queria ir à biblioteca buscar técnicas de aprendizado. O mestre elogiou seu amor pelo aprendizado e questionou o porquê da proximidade. Ela pensou que devia ser feia e que ele estava com medo. Elogiou seu mestre, dizendo que nunca seria isso. Perguntou sobre a cauda da garota. Ele afirmou que era bonita. O mestre explicou que, quando de bom humor, a cauda dela aparecia involuntariamente. Se ele a deixasse feliz ao ponto de revelar todas as 9 caudas, ela o recompensaria com grandes tesouros. Todas as poções na prateleira foram refinadas. Se ele conseguisse, ela lhe daria a poção desejada. Quem disse que ele tentaria fazer isso? Depois que ele obviamente começou a recitar um poema para a garota, ele fortaleceu cada vez mais sua beleza. Nesse momento, todas as 9 caudas acabaram aparecendo. A garota disse que o poema era muito bonito, mas ela disse que era ainda mais. Então seu mestre pegou o protagonista. Ela disse que parecia que eles precisavam ensiná-lo o que significava respeitar seu mestre e seguir o caminho certo, mas ela pediu que recebesse as recompensas primeiro e depois eles poderiam ensiná-lo porque ele aprenderia com mais entusiasmo. A garota disse que isso tem sentido, e logo após o voo, sua cauda acabou se dispersando, aproximando-se de trás. Ela disse que o recompensaria primeiro e perguntou qual elixir ele desejava naquele momento. Ela acabou aparecendo no local e perguntando o que estava acontecendo. Além disso, ela quer saber por que Chai rolava como um idiota no chão. Ela perguntou se sua irmã usou uma ilusão em Chai. A garota explicou que estava apenas ensinando artes marciais e perguntou se queria se juntar. Ela disse que seria desnecessário, pois poderia enlouquecer o garoto. A irmã mais velha disse que o protagonista estava no pavilhão e pediu ajuda para familiarizá-lo com o ambiente, começando a chutar Chai. Ela pensa que ele tem um poder espiritual tão forte, mas ele inadvertidamente caiu no truque do segundo mestre. Além disso, o que aconteceu a seguir foi um pouco infelizmente. Ele simplesmente não conseguiu experimentá-lo. Olhou para cima e o garoto se encontrou enfrentando seu quarto mestre, que parecia muito decepcionado. Ela perguntou o que ele viu na ilusão. Chai disse que não era nada, apenas foi interrompido. Aproximou-se do segundo mestre e pediu para ensinar ilusões no dia seguinte. A garota prometeu tentar. Então o tempo passa e ela e Shu parecem sair daquele lugar, pensando que era um pequeno arrependimento.
Enquanto isso, Shu estava dizendo ao garoto para começar a andar rapidamente mudando o assunto. Shell disse que o frango que ele tinha feito era muito bom. Ela perguntou se seu mestre estava tentando ajudá-lo. Shell disse que não era isso, afirmando que, como ela era a mestre, ela decidiu não discutir com seu pequeno discípulo. Ao mesmo tempo, Shai achou que deveria deixá-la se mover rapidamente. É por isso que ele mal pôde esperar para que ela contra-ataque. Além disso, as coisas estranhas devem ter um motivo, então ela deve estar planejando algo contra ele. Logo depois, Chi disse que ele queria ir à biblioteca primeiro e perguntar se ela poderia mostrar o caminho. Basil perguntou se ele estava planejando algo sinistro. O protagonista pensou que ele a disse para se agachar, mas acabou com dor nas pernas. O garoto disse que só queria encontrar a biblioteca rapidamente, então ela deveria mostrá-lo o caminho imediatamente. Então a garota acabou liderando. Ela ficou muito irritada com o que ouviu, dizendo que ele nem se lembrava daqueles caminhos simples. Shai se considerava idiota e seu mestre mais inteligente. A cena corta para a biblioteca, onde Axio lembra que entender escritos externos não significa entender tudo, e algumas pessoas atingem a transcendência. Shai disse que um pássaro perdido deve voar cedo, logo após os dois entrar na biblioteca. Axio disse que o terceiro mestre estava naquele lugar. Olhando para o frente, ela acabou encontrando seu terceiro mestre. Ao mesmo tempo, ela parecia estar lendo um livro, aproximando-se da garota e cumprimente-a. No entanto, seu mestre parecia ignorá-lo. Axio disse a ele para não se preocupar, porque quando a terceira irmã se concentrou, ela tendeu a ignorar as pessoas e disse que você deveria vir com ela. Afinal, embora ela não viesse lá com frequência, ela estava familiarizada com o lugar. Enquanto parou ao lado para dizer, "Oh", o protagonista olhou para trás. "Obrigado, por favor. Diga que ela encontrou o que estava procurando porque lembrou que sua técnica de espada de 9 direções estava naquele gabinete." Ela foi decepcionada. Dizem que meia hora já passou, e ela só encontrou o livro. Ouvindo isso, a garota fica-se irritada, pedindo-lhe para deixá-la em paz logo depois. Ela acaba olhando para trás e ficou muito surpresa com o que ele vê, porque havia uma pilha de livros jogados em outro lugar. Então, ele acabou pegando um deles e encontrou a técnica de espada de Axio. O garoto então ficou muito triste, pensando que sua técnica de espada estava deitada no chão como lixo. Nesse momento, outro mestre apareceu atrás dele, dizendo que o livro estava fora de limites. Ela ficou surpresa ao perceber seu mestre atrás dele. Uma garota disse que não percebeu o protagonista enquanto lia. Olhando para baixo, Axio encontrou sua irmã, que desceu e perguntou se ele tinha visto o livro, pois lembrava de tê-lo colocado na prateleira. A irmã disse que não sabia e que alguém deve ter emprestado, enquanto o protagonista discretamente pegava o livro. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu para ele. O terceiro mestre perguntou que livro procuravam e se eram escrituras técnicas. Ele respondeu que queria encontrar algumas técnicas avançadas. Seu mestre começou a lançar um encantamento, fazendo algumas luzes aparecerem, selecionando livros e pedindo ao menino que os olhasse. Ele agradeceu e seu mestre disse para pedir ajuda se tivesse dificuldades. No entanto, ela disse que ele não faria isso para não perturbar o terceiro mestre. Axio pediu para sair imediatamente, mas o protagonista disse que tinha dito que queria ler um livro primeiro, mas sem ouvir. Axio diz ao terceiro mestre que ela levaria o garoto imediatamente. No entanto, sua irmã disse que deveria estudar mais e não continuar cometendo erros. A cena então o cortou do lado de fora da biblioteca, dizendo que ela não poderia arruinar seu plano apenas porque o terceiro mestre criticou seu livro. Axio disse que as palavras do menino eram uma ordem de expulsão, e se ela ficasse, seria transformada em gelo. Ele poderia tentar, mas ela não o salvaria. Chi pensou que sua expressão não parecia que ela estava mentindo. Shell avisou para não provocar o terceiro mestre quando ela estivesse concentrada. Chai disse que para manter segredo, ela teria que pagar o preço, senão ele espalharia na seita. Ela então ficou muito irritada, dizendo que ele havia definido seu próprio prazo, e por isso, ela não o deixa. Nesse momento, aparece uma tela do sistema para Chi, parabenizando-o como irritando continuamente os sapatos. Em um curto período de tempo, ele ativou um ponto especial de valor de raiva para desbloquear o sistema de missão. Percebeu que She a ignorava e ficou muito irritada perguntando sobre o que ele estava murmurando. Ela acha que, mesmo que ele tenha alguns pacotes iniciais, ele realmente gosta de provocar seu mentor, o que torna o sistema extremamente maligno. Portanto, o garoto se lembrou de quando ativou o sistema pela primeira vez e de como esse maldito sistema brincou com ele. Além disso, ele não forneceu nenhuma informação sobre os pontos e depende de tentativas e erros para descobrir os resultados. No entanto, ele acabou de cruzar e sofreu muito com a sociedade. Logo depois, Shu disse que ela não se importava em explicar as coisas para ele, porque era como tocar flauta para uma vaca. Na situação, ela achava que ele precisava encontrar uma maneira de participar da avaliação do tribunal interno. Por isso ele tinha medo dos truques que o sistema poderia tirar sobre ele. Mais uma vez, se você perguntar por que o garoto a olhou assim e perguntou se ele de repente percebeu que ela era seu mestre, ela pensou que ele estaria lá há 2 ou 3 dias e parecia que ele não viu mais ninguém. Mais uma vez, e a menina pergunta por que ele estava olhando para ela, o menino acha que se ele treinasse lá, não seria adequado para o sistema de fogo
furioso, além de tornar mais difícil reunir pontos com antecedência através dos reinos. Por esse motivo, ele teve que pensar em outra maneira de descer a montanha. Mais uma vez, seu mestre pergunta se ele estava intencionalmente ignorando ela, e responde que ele acabou de perceber algo, dizendo que as mulheres apenas afetam a velocidade com que ele deseja sua espada. Ouvindo isso, a garota fica-se muito irritada, perguntando se o protagonista achava que estava atrasando seu cultivo. Nosso herói respondeu que você não ousaria dizer isso. Como o discípulo apenas sentiu que seu mestre era muito parecido com uma adolescente devido à expressão no rosto dela, ouvindo isso, a garota ficou extremamente irritada mais uma vez, começando a tirar a espada. Ela ficou muito assustada e implorou para parar. Logo depois, o sistema apareceu novamente e parabenizou o garoto por ter ganhado uma nova capacidade. Ela acha que isso é ótimo, dizendo que ele fará mais esforços no futuro. Começando a falar, ele diz que a garota era verdadeiramente perceptiva e deve ter sentido a turbulência em seu coração, mas na realidade, sua identidade era compreensível e com algumas coisas românticas, o discípulo definitivamente manteria isso em segredo para ela. A garota, ao mesmo tempo, está muito irritada, dizendo que, como o protagonista adora tanto o cultivo, ela criaria uma técnica de faca refinada para ele. Depois que ela começou a atacar o garoto, ele pediu que ela esperasse um minuto e disse que queria fazer uma aposta. Nesse momento, ela parou de ataque e perguntou que tipo de aposta ele queria fazer. Chai disse que queria participar da avaliação do tribunal interno um mês depois, por isso ele deveria apostar se poderia entrar. Ela disse que você deve saber que, para se tornar um discípulo da corte interna, ele precisa pelo menos ter alcançado o reino da fundação. E mesmo que ele tenha usado secretamente a piscina de condensação para avançar para o 7º estágio de refinamento naquele dia, a Imperatriz levou 3 meses para quebrar essa barreira, e o que ele está fazendo agora não está alto. O objetivo, ele apenas chutou o cérebro como o casco de um burro. Ele perguntou se, por acaso, a garota tinha medo de apostar com ele. Ela disse que aceitaria a aposta, mas queria saber quais são as condições. Se ela não estivesse interessada nessas condições, o mestre continuaria ensinando a ele a técnica anteriormente. Chi disse que se ele falharia na avaliação do tribunal interno, ele deixaria o Templo Divino Kaming para sempre. Ka-Su diz que se tornar discípulo dos 4 imortais era o sonho de todos os discípulos do templo, perguntando se ele realmente pensou nisso, e o protagonista respondeu que já o considerava antes. A garota diz que ele era muito arrogante e naturalmente não pararia aí, perguntando se ele realmente acreditava que ele passaria no exame, e logo depois que ela começou a sair. O protagonista disse então que a condição era que, se ele passasse no teste, a garota teria que se casar com ele. Naquele momento, ela ficou muito surpresa. Ela perguntou se algo estava errado e se por acaso ainda tinha medo de apostar. A garota respondeu que não era isso, como ela apostaria de qualquer maneira. Mais uma vez, ela disse que ele queria pedir um favor a ela, perguntando se era só possível sair do templo divino através da escada de Jade, e por isso ela deveria mostrar-lhe o caminho correto. No entanto, a garota respondeu que não estava de humor para fazer isso. Chi se aproximou da garota e disse que, se ela não o ajudasse, ele teria que beijar sua futura esposa rapidamente. Seu mestre acabou chutando o protagonista e dizendo-o para morrer. As pessoas abaixo assistiram Chi voando, e ele parecia muito calmo. Outro cara perguntou se ele ainda se lembrou da técnica da palma do céu e se outras perguntas poderiam ser perdidas. Logo depois, o protagonista acabou caindo no chão dizendo que o quarto mestre era realmente impecável, porque isso realmente os machucou. Um homem desconhecido aparece na frente do menino, perguntando por que ele tinha sido chutado, assumindo que ninguém subiu a escada do céu de Jade ou quebrou a matriz de tribulação do céu. O protagonista ligou ao cara ali e perguntou por que ele sempre tinha problemas com ele, mencionando que o cara zombava dele todos os dias, formava grupos e agora, com suas palavras irônicas, ainda não conseguia subir 30 degraus. O jovem irritado disse que, embora ele tenha sido excluído do Templo de Kaming, ele ainda tem a coragem de latir naquele lugar. Chai disse que ser excluído pelos 4 imortais e não escalar são duas coisas diferentes. Então o sistema lamenta que os pontos de raiva se acumularam e a loja do sistema agora está aberta para compras. Quando Chai estava a sair, Lee acaba parando o garoto, dizendo que ele não permitiu que ele saia, e como consequência disso, ela aparentemente acaba acabando comprando acidentalmente uma habilidade, bem como uma bebida muito cara, quando ela tenta trocá-la. O sistema lamenta que o custo de negociação de itens de outro mundo exige alto. O garoto irritado pediu ao outro jovem que se afastasse porque ele era realmente irritante. Lee, por sua vez, ficou muito zangado, dizendo que era um desperdício, por isso ele se atreveu a desrespeitá-lo. Correndo em direção ao garoto, ele disse que lhe daria uma lição, lançou um soco em Chai, e Chai então conseguiu escapar e começou a resistir o ataque com um olhar ameaçador. Ele começou a observar o jovem logo depois de beber o refrigerante, dizendo que uma bebida como essa valia de 5.000 pontos era muito deliciosa, mas por causa disso, ele precisava recuperar o que perdeu. Então, o garoto começou a liberar sua aura e perguntou se esse cara tinha tudo isso. O cara surpresa perguntou se ele já estava no 7º nível do reino de fortalecimento corporal. Como resposta, nosso herói simplesmente sorriu. As pessoas ao redor ficaram muito surpresas, perguntando como o garoto ficou tão forte no nível de cultivo. Outro cara disse que, mesmo com o Durmatiano, atingir apenas o 7º nível era um desperdício, por isso ele foi excluído do templo. Lee começou a rir de Chai e disse que agora entendeu, porque essa deve ser a compensação dos 4 imortais por derrubá-lo da montanha.
Além disso, ele não queria mudar alguém como ele que desperdiçou o talento. Além disso, ele tem sorte, mas mesmo que seu cultivo não seja tão alto quanto o queijo, ele ainda é jovem. Ouviu tudo isso, ela pediu que ele parasse de falar bobagens e apenas enfrentasse ele. Ela, por sua vez, acha que tal movimento não deve ser algo que o cara pode realizar. Ao mesmo tempo, Lee parecia tirar algo da jaqueta e começar a engolir as pílulas na garrafa. Ela, por sua vez, assume que eles são drogas. Logo depois que o cara parece ter um crescimento exponencial em sua força, ele pediu ao árbitro que era porque claramente havia alguém lá a tomar drogas. Ao mesmo tempo, outro cara parece ter aumentado bastante seu poder, porque até sua aura está subindo através do corpo. Ela pensou que ele estava pelo menos 2 níveis acima dele, por isso era realmente desvergonhado, porque ele estava usando drogas para atingir esse nível. Lee começou a se aproximar do protagonista e disse-lhe para se preparar para morrer. Vendo isso, ela disse que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. O cara começou a correr em direção a Shi, que achou que o jovem não pararia até que o protagonista estivesse morto. Naquele momento, aparece o sistema, pedindo ao jovem que gastasse 5.000 pontos de raiva para trocar por um corpo dourado. Ela acha que o sistema está aproveitando a situação para ganhar mais dinheiro. Ao mesmo tempo, o cara ainda estava se aproximando de Shi, dizendo que estava muito distraído. Logo depois de pular, que sem perder tempo, aceitou a oferta do sistema, e naquele momento, seu corpo parece mudar de forma, adquirindo o que chamava de corpo dourado. Portanto, quando Lee lançou um ataque, obviamente, não tem efeito. Logo depois, uma luz aparece e os pedais começaram a aparecer na frente deles. Então, o segundo mestre estava naquele lugar, dizendo que no templo de Kaming, atacar os irmãos Sex era contra as regras. Além disso, parece que todos haviam esquecido completamente disso. Shi, surpreso, disse que a velocidade e a ação de seu mestre eram realmente opressivas. Ao mesmo tempo, a garota parecia estar observando Lee, dizendo que no templo de Kaming, a aliança da Blade do Tianxi não deve ir longe demais. Além disso, o garoto merece uma pequena punição. Nesse momento, o segundo mestre chamou um círculo mágico, e logo depois, um buraco negro apareceu. Lee acabou sendo sugado naquele espaço. Ao mesmo tempo, Shai estava assistindo toda a situação. O mestre então se aproxima do protagonista, perguntando se ele não tinha medo de ser espancado até a morte. Shai sussurra que ele estava atualmente desempenhando o papel de um discípulo caído da seita externa, excluído do templo divino Kaming pelos imortais, e por isso, ela também precisava seguir o ato. Ao mesmo tempo, outro grupo estava assistindo a situação inteira. Depois que o segundo mestre se afastou do protagonista e caiu no chão, ela disse que seu coração estava realmente dor. Vendo tudo isso, ela assume que a garota também estava entrando em personagem rapidamente. Toda a seita ficou muito irritada, dizendo que o protagonista estava insultando seu mestre. Enquanto isso, um segundo mestre riu do menino e perguntou como era seu desempenho. Além disso, ela quer saber se precisa fazer mais alguma coisa. She responde que já era suficiente, porque ele poderia lidar com os restantes assuntos sozinho. Então, o segundo mestre se avançou em direção ao protagonista e perguntou o que aconteceu. A garota diz que ela ainda não se divertia o suficiente, e logo depois de começar a correr toda a seita assistindo que parecia muito furioso, dizendo que eles realmente deveriam ajudar o segundo mestre, e todo mundo começou a correr atrás do Shi, o segundo mestre diz que se eles iam brincar, eles deveriam comprometer-se totalmente com isso. A cena então cortou para outro local, e o grupo da seita ainda perseguiu o protagonista, que acreditava que o sistema de raiva só criaria mais inimigos para ele precisava gerenciar cuidadosamente todos os pontos e aumentar a capacidade de evolução fornecida, caso contrário, mais cedo ou mais tarde, esses investidores da navegação o exaustarão até a morte. Além disso, ele precisa decidir para onde ele fugiria. Logo depois, o garoto olhou para frente e percebeu que estava na frente da cachoeira isolada, atrás da seita externa. O garoto aproveitou a situação e se aproximou, perguntando como ele chegou naquele lugar. Olhando mais longe, você nota uma garota desconhecida banhando lá. Portanto, o garoto ficou muito surpreso ao perceber que era um de seus mestres. Olhando para a frente, a garota acabou percebendo Chi e pediu que ele se aproximasse, rápido. Ela pediu desculpas pelo inconveniente, e mencionou que ele realmente não pretendia espionar. O mestre disse que era lá que ela contemplava a solidão, e por isso, qualquer pessoa que interferia seria punida. Ela, por sua vez, mencionou que estava frio, e pediu à garota que vestia algumas roupas. Ouviu o que seu discípulo disse, a garota ficou calada, e pediu que ele a ajudasse a fazer isso como uma forma de punição. Logo depois, o mestre pegou as roupas e as entregou a Shi, e pediu que ele a vestiasse rapidamente. O garoto começou a fazer isso e vestiu completamente seu mestre. O mestre disse que deveria participar da avaliação da intercessão nos próximos meses, e enquanto o garoto com sangramento nasal responde que ele iria, o mestre diz que já era seu discípulo direto entre os 4 e pergunta por que ele queria passar por esse problema desnecessário. Shai diz que ele não queria que as pessoas o questionassem porque os discípulos do secundário externo pensaram que ele não era qualificado para ser um discípulo dos 4 imortais. Logo depois a garota começou a observar Shai, que então achou que os olhos do mestre parecem querer ver através dele. Entendendo a situação, seu mestre acaba libertando o garoto, afirmando que ela manteria essa infração como uma área secreta e restrita. Ela se sentiu muito feliz quando ouviu isso, porque felizmente ela aceitou. Saudando seu mestre, ele disse que iria embora agora.
O sistema apareceu então, parabenizando o protagonista por irritar 1000 discípulos externos naquele dia. Além disso, ele informa que você desbloquearia a função de viagem interdimensional em breve e o horário específico dessa viagem será determinado pelo sistema. Você e o anfitrião poderão obter itens e habilidades de outros mundos enquanto treinam. Ele viu isso, ficou muito surpreso, dizendo que ele começou a sentir que o sistema era realmente útil. A cena depois cortou para outro local, e uma luz parecia estar emitida do céu logo após o buraco abrir. Ao mesmo tempo, Lee parecia cair do céu, gritando que ela deveria esperar por ele porque ele definitivamente o mataria. A cena corta uma explicação afirmando que o salão de cultivo espiritual é uma formação criada pela Imperatriz, especificamente para o cultivo de discípulos no templo de Kaming. Disse que, com cada camada adicional da sala de cultivo espiritual, a pressão sofrida durante o cultivo aumenta 100 vezes. Em outras palavras, a pressão espiritual no 18º andar subterrâneo é de 180 vezes. Ao mesmo tempo, o ancião parece estar conduzindo uma avaliação, chamando a próxima pessoa. Então, finalmente, é a vez do nosso protagonista. Alguém perguntou ao nosso herói seu nome, reino e altura de cultivo. Ele estava no 7º nível do refinamento corporal e tinha 5 polegadas e meio de altura. O homem ficou surpreso e perguntou se ele quis dizer 5 metros e meio. Durante a avaliação, o ancião instruiu-o a ir ao 2º andar, alertando-o para não forçar nada, caso contrário, poderia se machucar. Decepcionado, ele se perguntou se o 2º andar não era muito fácil, pois precisava chegar ao reino da fundação para essa avaliação do próximo mês. O velho disse que no ano passado, o gênio Jonglin, que liderou a avaliação intersectiva, apenas desafiou o 3º andar, na melhor das hipóteses, mencionando que Chai não era mais jovem e ainda estava apenas no 7º nível de refinamento corporal, então ele não deveria arriscar sua vida apenas para avançar em seu reino. Logo depois, um grupo de pessoas apareceu no paciente e começou a insultar o protagonista repetidamente. Um cara disse que com o cultivo que ganhou apenas pela misericórdia dos 4 imortais, ele nem deveria passar pelo 1º nível. Wang disse que Chai sempre foi um desperdício e provavelmente não entendia o quão importante é refinar a força do corpo. Jan disse para todos falarem menos, pois ele subiu passo a passo. O protagonista disse que subiram por tantos anos e ainda estavam nos estágios iniciais do refinamento corporal. O grupo ficou irritado. Ela pergunta por que estão tão inquietos e começa a zombar do menino novamente. Chai se pergunta por que eles não estão mais zangados, pensando que tinham se tornado imunes às provocações. O sistema apareceu, ativando a função de viagem interdimensional e transferindo o hospedeiro para fora da montanha. Chai ficou surpreso ao descobrir que estava no palácio do futuro mestre dragão. O sistema informou que suas memórias foram sincronizadas com o corpo e o anfitrião original estava se preparando para herdar a arte divina de Ming, mas encontrou um obstáculo. Ela disse que se ele aprendesse a arte divina de Ming, ele não poderia distorcer a expressão espiritual dos 18 níveis do salão de cultivo espiritual. Logo depois, o garoto olhou para trás e se encontrou enfrentando seu mestre. Ele disse que ele era um monge feio, por isso o assustou e perguntou se ele quebrou o jogo de xadrez porque parecia ter algumas habilidades, embora fosse um pouco feio. Observando sua expressão, ele perguntou qual era o problema e disse que estava prestes a passar a arte divina de Ming. Por isso, estava preocupado com a próxima geração. Então, o sistema começou a emitir vários alertas, dizendo que o mestre se importava apenas com a aparência de seus discípulos. Mais uma vez, o mestre pergunta por que o jovem era tão feio e começa a observar o protagonista novamente. Chai diz que ele só tinha ouvido o nome do seu mestre, e quando ele o viu pessoalmente, ele percebeu que o nome realmente se adequava a ele. Afinal, ele está pensando no significado de seu nome há muito tempo. Logo depois, o garoto coloca uma peruca idêntica ao cabelo do mestre, que então se torna muito irritado perguntando o que o garoto estava dizendo, e Chai responde que ele era apenas um velho que passou o dia todo ficando parado. O mestre então ficou muito irritado e perguntou o que isso deveria significar. Chai disse que ele era feio porque Buda não se importava com a aparência, e, eventualmente, Buda barbeou a cabeça e nunca mais usou seus cabelos macios. O mestre pediu que ele parasse com essas explicações estúpidas, porque queria saber a razão por trás dessas palavras anteriores. O jovem disse que quebrou o jogo de xadrez. Então, se seu mestre deveria passar as habilidades, e depois disso, eles poderiam falar sobre ser careca, beleza e tudo o resto. O mestre disse que o livro azul no chão era uma de suas experiências e deveria ser lido. Cultivar as artes marciais levou décadas e, mesmo com talento, pelo menos 30 anos para aprender.
Se ele encontrar algo que exija orientação, ele já chutará o balde, mas se ele reconhecer que era burro e feio, ele poderia transmitir diretamente suas habilidades para ele, poupando-lhe o problema de usar seu cérebro. Logo depois, o protagonista pastou a mão para o mestre, dizendo que 4 anos serão suficientes, porque ele pode melhorar ainda mais. Então, ela pegou esses livros e pensou que, com seu corpo divino, ele aprenderia as habilidades 100 vezes mais rápido. Além disso, o velho caiu em sua armadilha, e por isso ele precisava estar preparado. O mestre disse que aqueles fora da técnica queriam aprender, então, se o jovem fizesse o pedido anterior, ele imediatamente passaria as habilidades. No entanto, nosso herói pediu para abandonar essa ideia, pois se dissesse para ir para o oeste, ele iria para o leste. Seu mestre então quis saber se ele também ferveu o cérebro enquanto sentado. Ela disse que ele aprenderia em breve, mas seu mestre teve que prometer algo como negociação. Naquele momento, o mestre ficou surpreso porque esse era o verdadeiro cara. 4 horas se passaram e ela ainda parece estar meditando. Enquanto isso, seu mestre parecia surpreso quando o jovem flutuava enquanto meditava. Ele ficou muito decepcionado porque não sabia que ele podia fazer isso. Logo depois, ela abriu os olhos e disse que ele aprendeu muito e otimizou o livro do mestre. O mestre disse que, para aprender a arte divina, ele deve dissipar energia interna. Caso contrário, ele entraria em conflito com outras técnicas corporais. Além disso, ele não sabia o que seus ancestrais usavam para manter cabelos macios, mas não podia mentir porque esse é o lema de seus ancestrais. Observando a situação, o protagonista diz que ele precisava mostrar alguns truques para que o mestre acreditasse, perguntando se dominar essa técnica significava que todas as artes marciais do mundo estariam à sua disposição. Agora que ele está imune ao veneno, ele não precisa proteger todo o corpo. Ouviu isso? O mestre respondeu que estava correto. Ele nunca retornou às suas promessas, então uma palavra nunca poderia ser retirada. Com um sorriso no rosto, o protagonista começa a explicar o significado da frase que disse anteriormente, deixando seu mestre irritado porque ele afirmou que suas palavras eram muito brutas. Chase diz que seu mestre tinha amado uma mulher e fez com que ela sofra posse demoníaca, passando-a para sua irmã mais nova. Seu mestre admitiu e se isolou na caverna do dragão. Ela pede ao seu mestre para deixar a caverna e encontrar essas pessoas para admitir seus erros. Em relação à segunda tarefa, ele tem um irmão chamado Feng, que foi enganado pelo pai deles, por isso deve cuidar dele. O mestre então perguntou se o jovem era bonito, e o garoto respondeu que ele era. Continuando a discussão sobre a terceira tarefa, ela diz que quando conhece alguém, ele deve dizer que Shai era muito bonito. No entanto, é óbvio que o mestre não aceitaria isso. Ela então diz que é verdade que o velho era apenas um bêbado que passou todo o tempo bebendo, e que por isso, render-se a essa vida era melhor do que ser um fraude. O pobre mestre não tem outra escolha, e acabou aceitando a oferta. Shai disse que deveriam deixar o lugar e depois discutirem outras condições. A cena foi cortada para 2 mestres surpresos com o que acabaram de testemunhar. O mestre protagonista, de pé atrás deles, anunciou que o jogo de xadrez foi uma desculpa, e agora Shai é seu verdadeiro discípulo. Nesse momento, a tela do sistema aparece para o garoto, parabenizando-o por completar a missão e adquirir uma técnica divina. Agora, ele pode voltar ao seu mundo. O jovem se torna pensativo, perguntando o que aconteceria com aquele lugar quando ele saiu, já que reescreveu a história de seu ídolo de infância. A cena foi cortada para Chai já transportado. Olhando em volta, ele percebeu que o tempo no mundo principal não havia passado. A função de viagem interdimensional é uma arma para o cultivo, e se ele o fizesse mais algumas vezes, pode atingir o pico da vida. Outro homem aparece, aconselhando-o a ter alguma autoconsciência e ir ao segundo andar para cultivar. Caso contrário, ele sofreria as consequências. Olhando para o cara, pergunta quem ele achava ser, dizendo que na verdade ele iria para o 18º andar. Os homens que ouviram isso ficaram muito surpresos e perguntaram se ele sabia que estava caminhando em direção à sua morte. Shai disse que se ele saísse do 18º andar com seu corpo intacto, eles não poderiam olhar no espelho novamente e os outros terão que dizer que o outro amigo tem a bunda no queixo. Outro cara disse que se ele quiser morrer, eles não poderiam pará-lo e por esse motivo, se ele conseguir sair vivo, eles conversarão novamente. Depois que o protagonista pediu ao mestre que o levasse para o 18º andar, o ancião disse que não queria brigar com seus discípulos e que isso não era uma questão trivial, e por isso ele não deveria arruinar seu caminho de cultivo por um momento de raiva. No entanto, o garoto já decidiu fazê-lo. Nesse momento, uma voz de repente lhe disse para se inscrever no garoto. Uma mulher desconhecida apareceu, dizendo que o caminho do cultivo era difícil. Se todos alcançassem a grandeza facilmente, o cultivo seria simples. Como ele escolheu um desafio no 18º andar, ele deve estar preparado. Ouviu isso, o velho aceitou e começou a assinar um talismã 18 e 4. Chai agradeceu a garota e achou que não esperava ver o líder naquele lugar, porque ela raramente apareceu para ensinar. Foi dito que ela era a picada curadora da seita externa, e que se algo acontecesse, ela não poderia ficar de pé. Zombaram do outro cara, ela disse que se encontrariam mais tarde. Seu mestre pediu que ele ficasse na outra plataforma. Você será transportado para 18-4.
Ela então começou a se aproximar do pedestal e ele começou a ser teleportado, logo se encontrou na frente de uma porta gigante. A outra garota assistia ao protagonista, querendo ver como lideraria com a pressão espiritual, que era 180 vezes mais forte que o normal. Outro grupo não parecia convencido de que ela poderia lidar com isso. Eles mencionaram que o menino era um dos 4 discípulos imortais, e que sua morte seria vergonhosa. A cena cortou o protagonista tentando abrir a porta, quando uma voz perguntou de onde veio o garoto ignorante. Então as 2 alavancas da porta começaram a discutir. Uma perguntou se estavam vivos. A porta falou que havia muitos anos que não viam recém-chegado e que deveriam deixá-lo entrar rápido. A outra alavanca notou que o garoto era jovem e sorriu. Ela disse que ele passaria no teste, por isso deveriam deixá-lo passar. Outros disseram que ele era arrogante, mas se quisesse morrer, isso não o impediria. A porta começou a abrir, emitindo um enorme brilho. A cena mudou para o interior, onde uma cidade gigante foi revelada. Check achou que a paisagem não combinava com o nome do lugar. Parecia um paraíso isolado. Ele encontrou uma garota sob uma árvore que parecia surpresa, pois na verdade era uma mulher. Depois que a garota abriu os olhos e perguntou se nosso herói era candidato ao teste, inchou-se e disse que era exatamente o caso. Começando a se aproximar, ele tenta se apresentar, mas a garota rapidamente lança um ataque contra ele, mas ela então consegue escapar. No entanto, uma cratera se abriu sob ele. Estou surpreso que as garotas sejam de mau humor? Ela perguntou se ele tinha permissão para continuar, e faria uma pergunta que ele deveria responder imediatamente. Um urso de pelúcia começou a falar, dizendo que ele não entendia as regras, e precisavam ensiná-lo. A garota disse que eram bons e por isso seus favoritos. Observando o protagonista, a menina perguntou novamente sobre seu nível de cultivo. Shai disse que era um discípulo externo na 7ª camada de refinamento corporal. O teste permitia que discípulos no reino de refinamento corporal fossem testados no templo de Shura. Ela perguntou quem era seu mestre na seita externa. Tia respondeu que eram os 4 imortais de Kaming. A menina, impressionada, disse que ele era discípulo dos 4 imortais e que isso era maravilhoso. No entanto, ela não seria fácil com ele, pois poderia representar os 4 imortais. Vendo a situação, ela achou que esse teste não seria fácil. A garota pediu que ele a seguisse, pois o teste estava prestes a começar. O tempo passou, e ela apareceu em um pedestal. A garota disse que fazia muito tempo que alguém não ia ao templo de Shura para um teste. Outro objeto falou, perguntando se ele se lembrava da criança que desafiou há 4 anos, um indivíduo talentoso que chegou perto de passar uma verdadeira pena. A garota disse que não esperava que os 4 imortais escolhessem um discípulo no reino de refinamento corporal como discípulo direto, mas ele parecia ter presença. Em seguida, a garota incentivou o protagonista, dizendo para não se desencorajar porque sempre havia chances já que ele era discípulo dos 4 imortais. Ela se perguntou em silêncio se a garota queria afirmar alguma autoridade, mas a garota começou o teste sem mais demora. Um circuito de água começou a se formar ao redor do garoto. A garota disse que ele deveria fazer o teste na gaiola de água. O sistema explicou que o teste tem 4 estágios, cada estágio triplica a pressão. E devido às restrições mágicas do palácio, todos os estágios precisam ser completados para melhorar o reino. Ele perguntou se a arte divina do norte poderia afetar o teste de pressão, e a irmã respondeu que poderia. Ela forneceu algumas especificações e perguntou se o sistema poderia remover o resfriamento. Para ele, isso parecia improvável, mas ele tentou manter a calma e planejar cuidadosamente suas habilidades, tempo e métodos de uso. A garota disse que o primeiro estágio envolvia enfrentar o coração desagradável Aladdin. Nesse momento, uma mulher formada por água apareceu, portando uma arma desconhecida. A garota acha que a vantagem do refinamento corporal no reino é significativa na primeira fase, mesmo com pressão triplo, não causaria muitos danos. A cena então cortou a criatura avançando em direção ao protagonista, que parecia estar lutando. O sistema lamenta o frio poço de essência do templo Kaming para temperar seu corpo, e por isso, sugere que ele se mergulhe mais nele. Depois que ela pediu que continuassem, a garota anunciou que começaria a segunda etapa, e logo depois, outra criatura mágica apareceu e começou a liberar uma sequência de ataques contra o protagonista, que acabou caindo de joelhos no chão. Senti-se muito surpreso porque era 6 vezes mais forte. A garota disse que se ele desistir agora, ele poderia sair sem prejuízo, mas se ele continuasse, em menos de 10 segundos, seu corpo explodiria em pequenos pedaços. Ela, determinada,
Ativou a arte divina do norte. Uma aura amarela surgiu ao redor de seu corpo, oferecendo resistência à magia. Mesmo tremendo, o garoto superou a fase, e pensou que a terceira fase teria uma pressão 12 vezes maior, e sem usar a arte divina do norte, seria esmagado. Como ele já a usou, se ele esperasse até a terceira fase, poderia passar, mas seria arriscado usar o mesmo método na quarta fase. A garota surpresa disse que o discípulo dos 4 imorais tinha habilidades, e achou normal que ele absorvesse a energia espiritual da gaiola de água. Nosso garoto disse que ele tinha subestimado o Templo Shura, e por essa razão não esperava que fosse tão terrível na segunda fase, e por causa disso, ele estava agora começando a sentir um pouco de medo, pensando que com seu corpo divino de Xiankan, ele tinha dominado os usos das artes divinas do Ming do Norte. Ouviu tudo isso, o mestre disse que era incrível. Além disso, ela esperava um desempenho melhor dele. Ouviu isso, e acabou agradecido por seu elogio, pensando que a pressão que ele absorveu agora não era 9 vezes maior, porque era mais como uma multiplicação. Além disso, o terceiro estágio adicionou 12 vezes ao segundo estágio. Então, o garoto começou a fazer alguns cálculos em sua mente, percebendo que a multiplicação seria exorbitante, perguntando se isso era um teste ou uma execução, e não deveria parecer um assassinato. Na última vez, ele mal passou no teste da quarta fase, e o Templo Shura parecia o local escolhido para sua morte. A garota perguntou se poderiam começar a próxima fase. Nesse instante, ela começou a sentir dor no estômago dele. O mestre, irritado, disse que ainda não começaram. O garoto disse que precisava usar o banheiro e perguntou se poderia fazer uma pausa. Seu mestre negou rapidamente e questionou se ele achava que poderia se aliviar a qualquer momento. Chá disse que se fosse esse o caso, ele faria um negócio mesmo ali. A garota disse que não importa, então ele teve que escolher entre fazer isso ou continuar o teste. Xi escolheu o teste, ganhando mais alguns minutos. A garota invocou outro feitiço, criando uma arma mágica similar a uma flauta. Ela lançou encantos no protagonista, que sentiu poder dentro de si na terceira etapa. Usando a arte divina de Northern Ming, ele se transformou em algo inusitado. Qi invocou encantamentos em suas mãos, dizendo que, mesmo que o poder se transforme em atributos Yang, ainda seria da mesma fonte, e ele só precisava esperar que isso ocorresse. A garota observou que a situação era diferente da segunda etapa, mas mesmo assim, parecia que ele não aguentaria. Ela se perguntou por que ele arriscaria a vida por um teste e se poderia evitar a dor da pressão espiritual, mas ela continuou determinada, dizendo que ele ainda poderia suportar. Nesse momento, houve uma explosão, e ela ainda tentava suportar o ataque. A garota parecia surpresa, dizendo que ele acabaria morto se continuasse. O garoto disse que seu corpo estava bem, mas suas mãos doíam. Outra explosão ocorreu de repente, e ela parecia calma. A garota surpresa perguntou se ele era humano. Ela se sentiu confiante, e questionou se nunca tinha visto essa cena antes. Então a cena foi cortada para Shell, que ficou muito feliz porque ninguém podia reconhecer esse disfarce. Olhando ao redor, ela encontrou várias pessoas da seita assistindo a batalha em uma tela grande. Outro cara perguntou se lembravam do julgamento dos 4 imortais, pois eram cegos e os primeiros 3 testes foram manipulados. Por causa disso, os 9 céus da Imperatriz e a formação do cataclismo foram inexplicavelmente quebrados. Outra garota perguntou se ele realmente acreditava que estavam traindo, ou se os 4 sábios estavam assistindo. Mesmo assim, todos devem se acalmar, pois devem ver como o protagonista domina as formas. Ao mesmo tempo, a garota teve a sensação de que ele escolheu a 18ª camada após ter certeza de que passaria no teste. Ela tem todo o tempo do mundo e só quer observar com calma. Outro pediu foco. Não era impossível ele passar. Além disso, a sorte de alguém não pode ser sempre ótima. Técio apareceu e perguntou se alguém estava sendo amaldiçoado, algo que só um vilão faria. Desprezar os discípulos dos 4 imortais subestima seu poder. Perguntou se os 4 imortais valorizavam tal pessoa e os expulsaram. Se o protagonista é um discípulo deles, os 4 imortais de Kaming seriam brincadeira infantil. Ouviu e ficou calado. O cara começou a observar a garota, dizendo que a tinha visto antes. Eggs Eo, desesperado, inventou uma desculpa, dizendo que ela estava confundindo. Depois que ela começou a correr, ficou surpresa e perguntou se poderiam reconhecê-la com o disfarce. Viu a tela grande e se perguntou se o garoto iria morrer, mas parou de pensar nisso, dizendo que a garota não era uma piada para Xi, e o garoto não morreria. Não havia aposta. Ficou surpresa porque o protagonista fazia tudo isso só para casar com ela, pensando que o cérebro dele era minúsculo. A cena cortou para o protagonista, usando um pequeno traje de banho. Ao espirrar, percebeu que não estava vestido e achou que poderiam falar dele pelas costas.
O espirro foi tão forte que ossos pareceram geleia. Logo depois, a garota disse que quem destruiu a formação através dos 9 céus deve ser habilidoso, e o garoto tinha certas habilidades. Chi então perguntou se ela tinha medo de não ser capaz de derrotar seu quarto mestre. Ouvindo isso, a garota ficou surpresa novamente e a cena foi cortada para Shu. Pensamos em como ela se sentiu envergonhada ao ser elogiada na frente de muitos. De volta à garota, ela parecia muito nervosa, dizendo que era uma piada porque a garota não era mais do que uma idiota. Observando a relutância da garota, o protagonista pensou que ele a fez agarrar, dizendo que eles nem deveriam falar sobre o quarto teste porque ele passou nos 3 primeiros testes. Se o quarto mestre estivesse lá, uma espada derrotaria a garota. De volta a Shu, a garota se perguntou do que Chi falava quando voltaram para casa. Teria que falar com o cara para colocá-lo em seu lugar. A cena explicou que o mundo era abençoado com água, plantas, montanhas e mais. A água é a fonte poderosa de vida. No lago celeste do santuário, o espírito da água deu à luz um bebê precioso, amado por todas as criaturas. Há algo que perturbaria isso. Aparentemente a garota anterior. Outra mulher perguntou se a criança era tipo água ou fogo. Outra mini garota adorava o jogo. Aproximando sua filha, a mulher disse que o lótus floresceria e cresceria, herdando sua posição. Mas antes, deveria ver o mundo mortal. A menina descreveu como fantástico. De volta ao presente, a garota estava irritada. Shai disse que o teste de 18 camadas de Astra era um tigre de papel. Parecia intimidador, mas era facilmente derrotado. Shai pensou que a deixou muito zangada. O sistema o informou que ela acumulou muitos pontos de raiva. Observando isso, disse que era vulgar. Naquele momento, a garota percebeu o que fazia. Shed disse a ela para não se preocupar em compensar, era tarde demais. Ao sair, expuria suas intenções. Todos da seita ficaram surpresos, pensando nunca ter conhecido alguém tão desprezível. Outro disse que um cultivador do reino de baixo sangue ousava insultar o mestre da transformação do Lótus, Tel. Ao mesmo tempo, silêncio. A cena voltou à batalha. A garota pretendia mostrar misericórdia ao protagonista, mas agora isso é desnecessário. Shei avisou que estava lá para um teste, então eles não deviam se acomodar. O garoto irritou a mulher, dizendo que os desafios espirituais haviam sido suficientes. A criatura de água apareceu novamente, acenou com a espada e avançou em direção ao protagonista, que se defendeu facilmente. A garota ficou surpresa com sua habilidade. Nesse momento, a criatura acabou dissipando, cobrindo todo o lugar com sua água. Ao mesmo tempo, a aura amarela cercava nosso corpo heróico. As pessoas da seita que assistiram pareciam muito surpresas. Outro cara se perguntou que tipo de amuleto ele usou, porque não apenas passou no julgamento, mas também deixou as cores mais doentes. Além disso, ele até avançou para um nível mais alto. A cena foi mais uma vez cortada para a batalha, e toda a água estava cercando o lugar. Enquanto isso, o examinador estava observando tudo em silêncio e depois perguntou com descrença como isso era possível. Ela começou a se aproximar da garota, enquanto parecia ter um sorriso no rosto, dizendo que o templo de Shura não era apenas um nome que você sabe. A garota começou a chorar, e o protagonista ficou muito confuso com o que ele estava vendo. A garota disse que o protagonista estava a escolher, por isso ela não toleraria. Shai disse que ele passou no julgamento não significa que ele fosse incrível, então ela não deveria chorar e perguntar se ele a intimidava. As pessoas da seita que assistiram pareciam muito frustradas. Cheyenne, decepcionada, disse que era sempre a mesma história e perguntou se o truque na manga dela era apenas um choro. Ela lembrava do protagonista e como ele passou no teste do Palácio Shura, evoluindo aos poucos. A cena voltou para Chai, que se preocupava com o armazenamento do sistema. O garoto analisava sua tela, pensando em acalmar a garota antes que ela inundasse o templo com lágrimas. O sistema notificou o início da viagem rápida, permitindo o transporte do anfitrião para conquistar 2 famílias em 8 horas. Pouco depois, a cena cortou para outro local e 2 meninas enquanto parecem estar discutindo. Um homem desconhecido abriu a porta e se tornou o protagonista de outro mundo. Alguém agarrou o seu ombro e uma mulher, chamando-o de filho, disse que muitos convidaram sua vida, perguntando o que o deixava insatisfeito. Ele respondeu que estava satisfeito. Ao se aproximar das meninas, um jovem disse que ele tinha chegado. Nosso herói perguntou que tipo de desafio era. O protagonista, sentado, perguntou a todas o que elas queriam jogar. Outra garota perguntou por que ele estava brincando. Cadeira disse que antes ele era tolo, mas agora vê que ter uma bela companheira ao lado é uma bênção. Existem inúmeras atividades divertidas.
Ele pegou uma peça de jogo. Outra mulher disse que seu marido é mestre em jogos de tabuleiro. O protagonista sorriu no rosto e disse que não era nada especial, perguntando se eles querem continuar jogando e perguntando se eles estavam familiarizados com o jogo de Barker. O tempo passou e Shai jogou por 300 rodadas. Sua esposa, surpresa, perguntou sobre sua coragem. Ele respondeu que não havia usado toda sua força. Ela perguntou se poderiam se reagrupar antes da próxima batalha, mencionando animais marinhos no livro, mas ninguém comparava com suas 8 esposas adoráveis. O sistema informou o fim do prazo. Nosso herói concordou, dizendo que as esposas deveriam estar prontas, pois o tempo era escasso. O sistema corrigiu, dizendo que ele havia concluído o desafio e que seria transportado de volta ao templo de Shura em 3 minutos. Surpreso, tímido questionou os 3 minutos, sem tempo para aproveitar. Nosso herói disse que tinha algo urgente a discutir, perguntando como fazer uma garota feliz. As meninas deram várias sugestões, como comida, roupas e objetos. Logo depois, uma outra garota frustrada perguntou se ele realmente ia ter outra esposa. Então todas as esposas começaram a confrontar o protagonista. Naquele instante, um livro voou em direção ao garoto, agarrando-o e perguntando o que era. Sua mãe apareceu e perguntou se ele havia esquecido do livro. Nesse momento, o sistema começou a sincronizar o livro. Shai, surpresa, disse que era uma joia real. O sistema informou que ele seria transferido de volta para o mundo principal e deveria se preparar. Dizendo que era difícil dizer adeus, ela acreditava que o destino os uniria novamente. Outra garota perguntou sobre o que ele estava falando. Logo depois, o protagonista começou a desaparecer e foi transportado de volta ao seu mundo original. Nossos heróis pareciam meditar no presente. Recobrando a consciência, ele percebeu que estava de volta, e a garota ainda chorava, dizendo que não podia mais suportar. Ele perguntou ao sistema se desbloqueou todos os privilégios, e o sistema respondeu que sim. O protagonista disse então que deveriam começar a analisar o livro. Ela, por sua vez, começou a se aproximar daquela garota, dizendo que ela não podia chorar porque seus olhos iam inchar, dizendo que durante um teste ele tinha prestado atenção para ela. E observando-a, ele percebeu que ela nunca tinha nenhuma intenção real de intimidá-lo, e que o Imortal do Norte poderia dizer com segurança que este era o estilo mais popular do momento. Ele mostrou algumas roupas e perguntou quem estava a favor e quem estava contra. Observando todas essas roupas, outro jovem disse que eram todas estranhas, por isso apenas um lunático gostaria delas. No entanto, a garota parece muito satisfeita com todas essas peças. Nosso herói perguntou se ela queria experimentá-los, mas a garota perguntou por que ele lhe deu essas roupas. Ela acabou tocando no rosto da garota, dizendo que quando ela se virou, o mundo inteiro saberia que ele trouxe aquele lábio de peixe para que ela veja com seus próprios olhos. Mas antes disso, ele simplesmente cometeu um erro na aproximação. Então ela deveria perdoá-lo por ser muito direto. Enquanto isso, as pessoas da seita parecem muito confusas com o que estavam vendo. A garota era feliz, e disse que precisava mudar de roupa, e pediu ao jovem que ficasse lá e não a deixasse. Então, o protagonista colocou a mão na cabeça e disse alegremente que finalmente conseguiu, pensando que se ele usasse o livro antes, ele teria feito muito melhor. Ao mesmo tempo, as pessoas parecem muito frustradas com o que o protagonista estava fazendo. O tempo passou de novo. A garota apareceu novamente, dizendo que já havia mudado de roupa e perguntando a Chai se parecia bem por acaso. A garota percebeu o silêncio do protagonista e perguntou por que ele estava agindo assim. Ela fez um polegar em cima com a mão, dizendo que não era ruim, eles deveriam mudar o resto. A garota sorriu e concordou enquanto Chai comentou que a curva dela era perfeita. Ele também se perguntou sobre o efeito das roupas à luz da lua. Outros ciclos de roupas ocorreram e a garota continuou experimentando. O tempo passou e a garota, feliz, perguntou se tudo era para ela. Ela disse que sim. Percebendo a bondade do protagonista, a garota disse que ele era muito gentil, e por isso ele era seu favorito. A cena foi cortada para outro local, e a garota disse que o protagonista lhe deu muitas roupas, e por isso, ela deveria devolver outro presente. Logo depois, outras criaturas acabaram abrindo uma porta. Ela perguntou se isso era um presente, afirmando que parecia bom demais para ser verdade. A garota disse que isso era muito valioso, e definitivamente seria útil. Enquanto isso, as pessoas que observam fora da seita não conseguiram ver o que estava acontecendo, então ficaram muito frustradas com o que aconteceu. Mais uma vez, a cena recortou para o protagonista. Aquela garota, ao mesmo tempo, parecia estar procurando algo. Logo depois, ela encontrou o que estava procurando. Ela pegou uma caixa e disse que era algo que sua mãe lhe deu, e que agora que ela não era mais útil para ela, ela a daria ao protagonista como um sinal de apreciação. Esse anel pode dissipar a aura opressiva da pressão espiritual do inimigo, e é um artefato sagrado. Outros artefatos de nível sagrado exigem o domínio de pelo menos um nível de vazio transcendente para ser usado. No entanto, essa ferramenta mágica carrega as bênçãos de sua mãe, e pode ser usada além das fronteiras. Tímido mencionou que como a garota lhe deu isso com sinceridade, ele aceitaria humildemente.
Sendo amigos, ela deveria falar o que estava em sua mente. Ao ouvir isso, a garota ficou surpresa porque o chamou de amiga. Tímido, sentindo-se confuso, perguntou se agiu impulsivamente, mas ela respondeu que ele não foi, e ficou muito tocada por sua amizade. Shai, confuso, perguntou o que era. Logo depois, a magia foi direcionada no peito do garoto. Seu amigo disse que sempre que o protagonista diz seu nome 3 vezes, Lyria apareceria em algum lugar. A cena foi cortada para outro local e Shai já saiu. Sua surpresa mestre o parabenizou por passar no teste do Templo Azura. Por causa disso, esta é uma experiência reveladora para ele. Nunca esperava encontrar uma joia tão preciosa como essa. Além disso, ele precisa espalhar essa boa notícia ao santuário o mais rápido possível. Ela disse que tudo isso foi apenas sorte. Então outro cara apareceu dizendo que ele queria ganhar o favor do Senhor apenas porque tinha alguns tesouros com ele. Ela, por sua vez, disse que esses presentes foram dados após passar no teste, mas mesmo assim, os 3 poderiam oferecer algo melhor. O cara disse que ele pode fazer um acordo sombra com o líder a portas fechadas. Naquele momento, a outra mulher apareceu, disse-lhes para calarem a boca e perguntaram como ele se atreveu a manchar a reputação do templo deles. Todos testemunharam o desempenho do queijo durante essa avaliação, então não havia dúvida sobre suas habilidades, questionando se ele entendeu a gravidade de suas ações. Outro cara, desesperado, disse que entendeu e logo depois se desculpou. A garota parabenizou o protagonista por passar no teste, afirmando que ele também havia ganhado a qualificação. Ele fez o exame dela, sem se preocupar porque ela o vigiaria. Ele confiou nela, ouviu tudo e agradeceu. Ao mesmo tempo ficou frustrado, pensando que sua sorte não duraria. O tempo passou e a cena foi cortada para Shao. O quarto mestre comentou que Sal parecia um raio de sol e perguntou pelas boas notícias. Axio disse que um lótus florescia diante de seus olhos, e isso a fez feliz. O quarto mestre perguntou por que ela iria para a sala de meditação, e Sal respondeu que era para ver o protagonista. O quarto mestre perguntou se ela estava escondendo algo de sua irmã, porque parecia que ela cresceu de alguma maneira. Axio disse que o garoto desafiava o lendário templo Shura sem motivo. Por causa disso, ela temia que ele fosse morto porque sua irmã mais velha lhe confiou a responsabilidade de ser seu mentor. Ela não tinha motivos secundários. O quarto mestre disse que era normal ter características peculiares na idade dela e que não deveria se preocupar, pois isso indicava que estava viva. A cena mudou para outro local, onde Sal parecia sair da banheira. Ela pegou um papel e nesse instante, o protagonista apareceu. Shio disse que não estava preparando nada e que ele não deveria tirar conclusões precipitadas. Shai perguntou se ela estava escrevendo outro manual de artes marciais e por isso estava curioso. Shio, irritado, ordenou que o protagonista o devolvesse, e Shai, surpreso, percebeu que era algum tipo de manga. Shio pediu que ele devolvesse o manual imediatamente. Shai observou que ela estava estranha naquele dia, dizendo que o manual anterior era mais eletrizante, e por isso a garota estava acima desse nível. Axio sentia que sua arte não estava à altura, então queria se destacar e felicitar o protagonista por ganhar a qualificação para a avaliação interna. Disse que as notícias do reino sagrado do Caimã se espalharam como incêndio e que esperava contar a ela pessoalmente. Axio disse que isso não era motivo de preocupação porque ela fez uma pequena aposta. Ao ver o garoto tirando a camisa, a protagonista perguntou se queria apostar porque ele poderia tirar suas roupas rapidamente. O garoto pulou na banheira dizendo que deviam respeitar seus ancestrais primeiro. O garoto mergulhou perguntando o que havia de errado com o lago. Ela disse que poderia correr o risco de perder, mas ele a seguiu por causa disso. Ela ainda é sua mestre, e um romance entre mestre e discípulo é improvável, então precisa perguntar aos mestres. Além disso, queria saber a opinião dos outros mestres. Ao sair do lago, o protagonista disse que aquele lugar era um tesouro mortal e rapidamente se sentiu revigorado. Ela começou a observar o protagonista, sentindo seu coração bater mais rápido. Ela não entendia o que se passava consigo. Logo, ao ver o terceiro mestre, perguntou se Chai havia passado no teste do templo Shura sem pausa. Vendo sua irmã, perguntou se precisava de algo. O segundo mestre disse que estavam procurando por ela porque no dia seguinte começaria a cerimônia de aceitação de novos aprendizes. Ela perguntou se precisava preparar algo. Ele disse que não, mas deveria anotar algumas coisas, pois todos os 6 mestres estariam presentes na grande enciclopédia. Esses 6 mestres não eram fáceis de lidar. O santuário Kaimin tinha 6 portões, os externos e os continentais. Sob o comando da Imperatriz Isa, a coluna superficial foi mantida. Os 4 imortais raramente aceitavam discípulos, e essa pessoa passou no teste de Shura antes de entrar na escola, indicando que o dia seguinte seria animado. No dia da cerimônia, várias pessoas estavam presentes, e um cara parecia frustrado dizendo que não haviam sido aceitos como aprendizes.
Outro cara disse que essa emoção era rara, e seu irmão lhe disse para observar o protagonista. Quando essa pessoa voltar, os benefícios não faltariam. Chad não ficaria orgulhoso por muito tempo. Ao verem o grande templo, realmente seria uma cena grandiosa. Outro comentou que não deveriam esperar mais, pois enfrentariam coisas desagradáveis. Esse cara chamou a atenção do Intersector, ignorando os outros 5 líderes de seitas. Contudo, um deles não é facilmente enganado. Um líder de seita apareceu, e o portão de madeira foi protegido pela vergonha, o de ouro pelo hábil Han, e o robusto de terra pelo poderoso Ranji. O portão de água, guardado pelo HKB, anunciou a graça. O portão do vento, nas mãos da senhora Pilin, e o maior entre eles era Huiman. Todos se reuniram lá, e um cara se sentou. A outra garota perguntou por que o jovem sempre o conheceu, assumindo que ele estava com fome, e disse que o chefe de seu clã era muito bom, perguntando se ele queria que ela lhe emprestasse. O cara disse que esse foi um dia muito importante, por causa disso, eles deveriam reduzir as piadas. A menina questionou se não eram apenas os 4 imortais enfrentando os discípulos, dizendo que não era especial, pois após anos de triunfos, finalmente encontraram um aprendiz. O cara disse que esses discípulos causariam problemas para o domínio sagrado de Kaimin. Um anunciou que os 4 imortais voltaram rapidamente, e um jovem ajoelhou-se, com os 4 mestres presentes. O segundo mestre esperava que seu discípulo se comportasse melhor. Iwan pediu que todos sentassem. A reunião começou, e Iwan disse não gostar de falar demais e pulariam as formalidades. Ele precisava dos 6 líderes de seitas para testemunhar a cerimônia, então não queria incomodá-los. Logo depois, o protagonista parecia caminhar em direção àquele lugar, então ele começou a se apresentar a todos, cumprimentando seus 4 mestres e os 6 guardas. Você lembra a conversa com o segundo mestre que disse que o santuário é seu mestre, mas os 6 portões são autônomos? Ele esperava que o protagonista fosse discreto e evitasse problemas. A cena cortou para a garota pensando se o menino seria bom para o casamento, pois alguém na família precisa desfrutar de tudo. Outro cara disse que homens reais precisam de um conselheiro para mostrar força, e os jovens hoje são delicados e não masculinos. Uma garota preferiu alguém com pele mais bonita. Outro ficou irritado lembrando que a imperatriz assumiu seu trono irradiando poder e graça, e questionou como ousaram perturbar isso. Ewan disse que esperava que todos falassem livremente.